Fala pessoal, aqui é o Rodolfo Figueiredo e eu vou começar esse vídeo um pouco entristecido. É verdade, pô, tá acabando. Esse é o nosso quinto dia de live, é o nosso quinto dia de Semana Sem Mistérios. E agora quem vai falar com vocês é o Diogo. Mas antes de eu falar do Diogo, antes de eu falar do tema dele, eu quero perguntar: tá valendo a pena para você essa semana? Aproveitou esses 4 dias, todos os conteúdos que nós entregamos, que os meus convidados entregaram para vocês? E eu vou te falar uma coisa, hein? Todo mundo que está aqui, todos que eu convidei, sem exceção, antes de eu terminar de contar o projeto, não, Rodolfo, vamos embora, tamo junto, vamos nessa. Cara, eu fiquei doido da cabeça, porque foi muito legal a aceitação e como que eles encararam o projeto, né? Como que eles encararam a oportunidade, porque o propósito deles está ligado a isso, está ligado a entregar a Gisele, a Milena, o Renan, o Vitor, o Arnaldo, o Paulo, que ainda vai falar com vocês, todo mundo de cara, não, vamos embora, vamos entregar, vamos fazer isso acontecer, porque a gente precisa entregar esse conteúdo, a gente precisa de alguma forma contribuir para o crescimento da galera. E sem mistérios, cara, sem mistérios é melhor ainda, né? Porque a gente não precisa ficar escondendo leite, fazendo doce, nada. É sem mistério e é sem frescura, ok? Talvez você tenha ouvido alguma coisa ao longo dessa semana que pode ter soado mal aí para você, pode ter feito você fechar a cara, né, e dar um passo para trás. Cara, se isso aconteceu, que bom, porque é nesse ponto que você identificou um gap. Nesse ponto você identificou aí a tua ferida, vamos dizer assim, né? Então, por que isso está acontecendo? Identifica o que te incomodou. E eu espero que você tenha continuado a assistir mesmo assim, porque é importante para você superar isso. Ok? Eu tenho muita coisa que eu escuto, às vezes eu não concordo, que não faz sentido para mim, mas que para outra pessoa está fazendo. Isso tem a ver com valores, isso tem a ver com o que você acredita, com o que eu acredito, com o que o próximo acredita. E eu acredito que essa semana ela é muito relevante e é por isso que eu fiz. E eu acredito que essa semana ela está de acordo com o meu propósito, eu estou seguindo o meu propósito. E isso está fazendo a diferença, isso está fazendo o meu resultado melhorar, ok? Mas aí, para isso tudo acontecer, não pode ter frescura, não pode ter mistério, não pode ter mimimi, eu não posso me permitir isso, tá? Por que essas pessoas estão aqui? Por que eu convidei elas? Porque elas agregaram e elas em algum momento da nossa história falaram alguma coisa que me incomodou. E aí eu falei, caramba, por que está me incomodando? E aí foi onde eu virei a chave para poder melhorar e o meu resultado fez assim, ó. E aí eu entendi que o propósito é muito importante. Eu entendi que o propósito faz toda a diferença na minha vida. Fez, né? E faz toda a diferença na minha vida. E com certeza eu tenho estudado muito sobre isso há 4, 5 anos. Eu tenho estudado muito sobre isso quando eu comecei a ter os primeiros contatos com gestão de pessoas, tive a oportunidade de ser gerente de RH, depois fiz toda a minha formação em Master Coach pela SB Coaching, enfim, não é para falar isso aqui agora, né? É para falar sobre propósito. E quem vai falar com vocês aqui agora é o Diogo Tadei. Ele tem um projeto fera, um projeto lindo, que é o Ilumina. Cara, ele vai falar para vocês sobre propósito, o que é propósito, o que esse bicho come e a força do propósito na sua vida e no seu negócio. E como que você descobre, como que você constrói e como que você vive por um propósito. Vamos lá? Vale a pena para você saber isso? Se você já tem o seu propósito, você vai fortalecer ele ainda mais. Se você acha que você tem, o Diogo vai iluminar isso, ele vai trazer a certeza desse propósito. E se você não tem, ou acha que não tem, ou não sabe onde está esse negócio, tem certeza absoluta que o Diogo vai entregar o caminho para você começar a entender e a descobrir o seu propósito.
Vamos nessa? Vamos com o Diogo? Diogo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente na Semana Sem Mistérios. Vai que é tu, irmão. Um abraço. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Rodolfo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui construindo junto com as pessoas que escolheram viver essa semana intensa de tanto conhecimento. A gente está aqui no último dia, nessa sexta-feira, para poder trazer para vocês coisas realmente importantes na jornada empreendedora. E eu vou falar de propósito e vou falar uma coisa muito importante para a minha vida: tornar o belo visível. Eu demorei bastante tempo para encontrar esse slogan para essa empresa que eu tenho hoje, para esse projeto que chama Ilumina. É isso. Eu ajudo os empresários a identificarem o seu propósito, mas sabe para quê? Para ajudar no direcionamento dos negócios, para trazer com mais clareza uma comunicação mais assertiva, para que eu tenha colaboradores que realmente acreditem no que eu acredito, que vão se engajar por uma causa muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. E eu quero começar o nosso encontro de hoje dizendo que propósito, para mim, relacionado às empresas, é a mesma coisa do que se para você, imagine de manhã, você acorda e precisa respirar. Você fala, nossa, hoje meu foco vai ser respirar. É um tanto quanto absurdo a gente falar disso. Mas é assim que mais de 95% das pessoas e das empresas vivem todos os dias quando falam que tem que correr atrás do dinheiro. Ah, Diogo, mas como é que você vai falar um negócio desse? Quem não vive atrás do dinheiro? Ah, mas eu já ouvi, você vai falar que dinheiro é consequência. Galera. Infelizmente ou felizmente, depende da tua crença, dinheiro é consequência. Mas ele não deixa de ser extremamente importante e fundamental. Ele é uma energia como tantas outras que a gente precisa saber dosar muito bem. Porque a falta de grana, acho que não preciso nem falar, a gente sabe o tanto de coisa que a gente acaba sofrendo, sentindo. E agora, conectar propósito, conectar grana, conectar prazer no trabalho, não quer dizer que a gente não vai ter problema. Não quer dizer que a gente não vai precisar encontrar e lutar contra desafios enormes que a gente muitas vezes não sabe nem por onde começar. Então, nessa jornada, a partir de agora, meu nome é Diogo Tadei e juntos, se não é a semana monstra de como a gente vai fazer as coisas acontecerem, a grande semana sem mistérios, não é isso? Então a gente vai trazer agora para vocês, sem mistérios, como encontrar o propósito da sua empresa. Bom, tem algumas perguntas que eu vou deixar para vocês hoje, mas antes disso, eu vou provocar vocês um monte aqui, tá? E vou deixar essas perguntas direto, porque chegar, encontrar, descobrir propósito está dentro de você. Então, o que eu posso fazer é construir perguntas para você se perguntar e, ao mesmo tempo, para começar a entender as suas paixões. O propósito está escondido na vocação. Então, muitas vezes, tem pessoas que logo de muito pequenininho já tem clareza, literalmente, do que vão trabalhar na vida. Muitas vezes do que querem, aquela frasinha que eu não gosto muito, de o que você vai fazer quando você crescer. Mas muita gente já tem, logo de cedinho, uma jornada que já tem a clareza de identificação. Eu também, só que cheguei aos 33 anos e me questionei se de fato era aquilo que era o tal do sucesso. É isso.
me prometeram o sucesso. E o sucesso sempre era logo ali. Você já teve alguma coisa disso? Depois me conta. Assim, a gente entra na escola, né, pequenininhos. E aí, o que acontece? A próxima série vai ser melhor. A segunda série é melhor que a primeira, a quinta é melhor que a quarta, a oitava, o primeiro é melhor que a oitava, o terceirão, não é? Não, o melhor mesmo é faculdade. Aí você entra na faculdade, o que você é? Bicho. Olha que triste nome. Né? No primeiro ano você vira um bicho. E aí perante para trás você nem olha. E percebam na vida de vocês, quando a gente dá alguns passinhos na escada, a gente nunca olha para trás. Nunca não, mas muito poucas vezes. E não é olhar para trás para desdenhar. É simplesmente para valorizar e agradecer aquilo que te trouxe até aqui. Mas quando a gente está no terceiro, galerinha do primeiro, do segundo, ixi, oitavo ano, caramba, fomos nós ontem. E a gente está desdenhando, por que será? E continuando nessa jornada, a gente tem nada mais, nada menos do que nosso vestibular, a nossa faculdade, que eu já falei que eu pulei o vestibular. E aí depois, que é uma fase maluca de surrealidade, e aí depois a gente vem para a faculdade. Na faculdade a gente faz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, depende do teu curso, medicina, engenharia, enfim, coisas que aí vai um pouquinho mais para frente. E aí não te ensinam o básico, que é empreender. Na escola toda não te ensinam o básico, de verdade, que é trabalhar em equipe. Não te ensinam o básico, que é ser criativo. Independente da profissão, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que ser criativo e você tem que empreender. Mesmo que você não seja empresário. Quem fala de intraempreendedorismo, quer empreender dentro das empresas, não vou falar nem trabalhar em grupo, porque independente do empreendedor, ele sempre ou muitas vezes trabalha em grupo, e se não trabalha em grupo, trabalha com parceiro, ele se relaciona com fornecedor. A gente não aprendeu, sabe o que? Sentimento. O que você está sentindo? E aí quando você se forma, você vai fazer o que? Estágio. Aí você não é nada, entre aspas, de novo, nesse modelo que a gente está vivendo na grande maioria. O que eu acredito que estágio é sensacional, fundamental, deveria ser curto e rodar um monte de empresas. Imagina como se fosse um trabalho de trainee, né, em grandes empresas. E aí você então, depois do seu estágio, você depois formado, você consegue fazer uma pós, te exige MBA, um inglês fluente, uma terceira língua, ou você vai para a área acadêmica, é mestre, é doutor, é pós-doc, é PhD, que vai lá quando fica bem velhinho, e cada um com a sua jornada. O que eu estou querendo dizer é que isso foi bom para mim, me tornou quem eu sou hoje. E eu trilhei uma carreira de sucesso, né? Porque aí eu entrei, fiz publicidade, fiz pós em cinema e vídeo, fiz MBA em marketing. Comecei minha carreira como cabo-man de uma produtora em São José do Rio Preto. Eu nasci em São Paulo, vim com 15 anos para cá, trabalhei na horta, numa hidroponia com meu pai, com muita honra, vivi momentos de muita alegria. E entrei nessa caminhada quase que por acaso. Fiz telecomunicações, um curso técnico, me colocaram para dentro de um estúdio e aí eu conheci o vídeo. E sempre tive muito medo de estar aqui onde eu estou hoje, falando por uma câmera. Muito medo. Eu sempre gostava de estar do lado de lá. E essa é uma outra história que um dia eu conto para vocês, se tiver oportunidade. E aí, gente, o que aconteceu foi que eu trilhei uma carreira tradicional, alguns vão para concurso público também, que está tudo bem, está tudo certo para todas. Só estou contando a minha e dizendo porque eu escolhi olhar para propósito e contextualizar tudo isso que eu estou falando para vocês. A partir do momento que eu trilhei essa jornada, eu então comecei como cabo-man, depois fui editor de vídeo, fui para uma agência, aprendi produção gráfica, Photoshop, Corel e tantas outras ferramentas, numa agência de propaganda. Tentei para a área criativa, me vi como não criativo. Depois eu fui convidado para trabalhar numa produtora para fazer TVs corporativas, uma empresa muito bacana que eu trabalhei durante 8 anos. Tenho muito orgulho, muita honra de ter vivenciado grandes projetos
projetos internacionais, convenções, grandes empresas, muitas franqueadoras, muitos desafios. Fui colocado muitas vezes na jaula do leão e aprendi muito com tudo isso. Mas não estava, depois de 33 anos, eu fiquei 8 anos nessa empresa e o problema não era a empresa. O problema era que eu estava querendo alguma coisa diferente disso, que me fizesse um pouco mais de sentido. Eu sempre produzi muito filme, eu trabalhava como coordenador de projetos e novos negócios nessa empresa, na área audiovisual. E queria algo com mais sentido, mas não sabia o quê. E aí, junto com a minha esposa, na verdade, numa jornada um pouco dupla ainda, trabalhando nessa empresa, eu, junto com a minha esposa, empreendi uma escola de educação infantil, que chama Luz da Vida, aqui em São José do Rio Preto, uma escola que tem um propósito maravilhoso, uma proposta pedagógica lindíssima, respeitando e valorizando as crianças de 0 a 6 anos. E por que eu estou falando dessa escola? Porque nessa escola eu tive a oportunidade de olhar inúmeras referências, Flávio Augusto e grandes caras. E um cara muito importante nessa jornada foi o Simon Sinek. Eu não sei se é assim que fala, o Simon Sinek. Tem uns que falam assim, outros que falam Simon Sinek. Que é nada mais nada menos do que esse cara que escreveu este livro aqui. Como motivar pessoas e equipes a agir, né? Então, nada mais nada menos, por quê? Aprenda como empresas como a Apple, Disney e Harley Davidson, a começar pelo porquê. E aí eu sempre fui um cara questionador, e aos 15 anos eu trazia, mãe, para que viver? Se eu vou ter que morrer? Se eu vou ter que amanhã acordar no outro dia, tomar banho? E me questionei muito. E eu falei para o meu terapeuta outro dia, eu falei que isso era uma coisa preocupante para uma criança de 15 anos. Ele falou, pelo contrário, é fundamental se questionar sobre a vida. Porque muitas vezes a gente está distraído o tempo inteiro. Ou a gente está olhando as nossas redes e passando, vendo alguns stories, assistindo jogo ou assistindo séries intermináveis, se distraindo da vida dura e pesada que a gente vai ter na segunda-feira. Eu falei, na boa, mano, eu não quero viver isso. E eu quero viver uma vida com mais sentido. E aí eu fui numa imersão, numa jornada de propósito, querendo descobrir o tal do propósito da minha vida. E só eu sei o tanto que eu fiquei com medo, quanto de angústia eu senti. De sensação, né? Explicando para vocês sobre isso, até hoje para mim é difícil falar sobre isso. E aí, nessa jornada, que eu não vou detalhar tanto para a gente, não tem tanto tempo para isso, nasceu Ilumina. E nada mais, nada menos, que foi há 2 anos atrás, né, em 2016, há 3 anos atrás, mas há 2 anos antes de fundar o Ilumina, que começou em fevereiro de 2019, né, fevereiro desse ano. E eu vivi isso com a Escola Luz da Vida. Eu ajudei um negócio a nascer. E o slogan do Ilumina é tornar o belo visível. E eu vou ajudar vocês hoje, agora, a tornar o belo visível da empresa de vocês. Eu trouxe algumas perguntas, eu trouxe algumas informações, eu trouxe referências de livros que eu quero entregar tudo para vocês a partir de agora. Eu contei um pouco da minha história e aí eu pensei exatamente isso. Se eu ajudei uma escola a encontrar o seu propósito, a minha esposa é uma pedagoga maravilhosa, o canal dela é @natúcia e ela tem uma linha de trabalho absurdamente linda, ajudando as mulheres com essa culpa da maternidade, com o desafio de ser mãe, e eu com o desafio de ser pai. E aí junto a gente trilha essa jornada do autoconhecimento que não para nunca e só traz tanto bem para nós dois, individuais, inteiros e completos, e depois para os nossos filhos. Eu tenho um filho de 6 anos que chama Pedro e o Antônio de 4 anos, com muito orgulho, muito amor dos meus meninos. Tenho uma vida hoje onde eu consigo conciliar
muito mais horários de saúde, de esporte, de lazer. E também equilibrei muito bem a minha vida financeira. E em menos de um ano, é possível. Eu passei muito perrengue, não foi fácil olhar para mim. Eu fiquei quase 1 ano e meio sem ganhar R$1. A minha família chegou um momento que a gente não tinha grana, com 2 filhos, de comer um lanche. Mas tudo foi muito importante. Ninguém quer viver isso. Só que quando você sabe pelo menos o que você não quer, e é o que eu quero começar hoje, eu quero que você pegue papel e caneta e vamos fazer algumas anotações. Vai respondendo, vai anotando e vai respondendo. Coloca algumas palavras soltas. Depois desse vídeo você tem a oportunidade de parar, voltar. Primeira coisa, anote o que você não quer mais na tua vida. Anota aí. O que eu não aceito mais? O que eu não quero mais? Faz uma lista aí. Depois, você vai anotar o que você quer. O que você quer de verdade. E para mim aí foi o grande desafio, porque eu sempre fui o bonzinho, para mim tudo estava bom. Eu sempre vivi numa linha de felicidade muito plena. Para mim, sempre estava tudo certo. É muito bom para um lado, tenho inteligência emocional, ok, muito boa. Só que eu também não sabia dizer não. Para mim é um desafio até hoje, dizer não. Se para você consegue dizer não, talvez o seu desafio seja dizer sim. E aí talvez uma lista vai ser mais fácil que a outra. Mas as duas vão ter coisas complexas para se escrever. O que você não quer mais e o que a partir de agora você quer. E sabe o que é o mais importante? A partir de agora você quer? Você tem que querer de verdade. E não é querer para o outro, é querer para você. O que você quer de verdade é tão difícil de responder muitas vezes e tão fácil outras vezes. Por que será? Não é para o outro, é para você. Fez essa lista, depois se quiser preencher, você preenche mais, a gente vai seguir em frente. E eu vou falar do tornar o belo visível, que é pegar as coisas bonitas que você tem e mostrar para as pessoas. E isso dá negócio. Próxima lista. O que você faz tão bem feito que as outras pessoas te pedem? E aí? Tem tanta coisa que você deve fazer que talvez você nem para pensar. Sabe por quê? Porque é tão natural. Aí você fala assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou te dar um exemplo do que eu faço hoje ganhando dinheiro, que eu fazia sem ganhar dinheiro, mas foi uma grande oportunidade, um grande indicador, um grande guia para eu poder hoje idealizar o Ilumina e viver com esse projeto. Eu conversava com as pessoas sobre os seus negócios, eu adorava entender a história das pessoas e principalmente os desafios e as dores que essa pessoa estava vivendo no seu negócio. E aí a gente batia um papo, eu marcava um café, a gente marcava um lanche, marcava alguma coisa em casa, e eu conversava com essas pessoas, com os amigos, e ajudava em alguma dica, com alguma orientação, você já parou para pensar nesse lado e nesse outro. E aí depois as pessoas me davam feedbacks, Diogo, foi uma porcaria o que você fez, o que você me falou. Tô mentindo, né? Ninguém nunca fala isso assim, mas ou não dava retorno, ou depois falava, puxa, isso deu muito certo, né? Nossa, que bacana. Ou vem com mais coisa, Diogo, então, precisava falar com você rapidinho. E isso foi um grande indicador para eu perceber, mas demorou muito. Então estou te dando algumas dicas aí. O que você faz de graça que as pessoas gostam muito e consideram que é um talento seu? Quais são as suas paixões? O que você ama fazer de verdade? O que você ama fazer? Não entra para o trabalho, não. Por exemplo, uma coisa que eu amo de paixão é conectar as pessoas. E aí o que acontece comigo hoje? Eu junto minha empresa com outra empresa e sabe o que eu faço? Crio um produto. Sabe para quem?
para aquela pessoa que estava com uma dor, a minha empresa não resolve, essa empresa também não resolve sozinha, mas junto eu acho que dá para resolver. Errei, continuo errando, errei ontem, talvez tenha errado hoje também. Mas tem que fazer, tem que começar. Eu vejo muita gente no papel e eu não acho nada errado nisso, eu só tenho dificuldade. E é como eu tenho dificuldade de colocar as coisas no papel, eu tento colocar as coisas para fora. Mas tenho muito medo também. Tenho muito medo de me expor, tenho medo que vocês vão me julgar do que eu estou falando, tenho medo de gravar vídeo. E aí o medo é bom também, porque ele protege a gente de não falar qualquer coisa. Abrir a câmera e sair falando. Pode ser que para alguns funcione, para mim não. Eu preciso pelo menos estar um pouco mais seguro para poder falar. Quer testar? Você tem medo de fazer stories, por exemplo, no Instagram? Pega o celular, abre os teus stories, faz um stories sobre o seu dia de hoje. Sobre o quanto você ama os seus pais, sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Faz, não manda para ninguém, porque o story você pode fazer e depois você só aperta o botãozinho de voltar e cancela tudo aquilo. E se assiste. A gente não tem o hábito de se assistir, né? Essa molecada que está vindo hoje tem mais hábito de estar mais narciso, né? De estar mais se vendo e gostando da sua imagem. Eu acho isso ótimo por um certo ponto, né? Claro que na vida a gente fala um pouco de equilíbrio, por mais que eu questione a palavra equilíbrio, porque equilíbrio eu acho que é estar literalmente numa vara, andando por essa tábua, e a hora tá para cá, a hora tá para lá, a hora é família, a hora é amigo, né? A gente vai cambaleando não, mas andando um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, se desequilibrando para tentar buscar esse tal do equilíbrio que nunca a gente vai encontrar. Porque a hora que a gente estiver exatamente no equilíbrio, a gente está paradão, né? E eu acho que parado, às vezes, é fundamental. Momentos de pausa. Mas momentos de pausa eterna, a gente não precisa estar aqui, né? Nesta vida. Beleza? Algumas aí para dar uma clareada para vocês em relação à vida. Por quê? Porque para você conectar propósito da sua empresa, quem está começando uma empresa agora, eu estou falando para quem está começando, vai olhar propósito de vida, vai olhar o que realmente ama, o que faz sentido, como ganha. As pessoas, na verdade, dizem que você é bom e você não sabe, ou às vezes sabe e não ganha dinheiro com isso, certo? Nessa sexta-feira, agora a gente vai falar de propósito para as empresas. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho muito importante, que é a pergunta, talvez uma das mais importantes dentro dessa jornada de propósito para os negócios, que é: se a sua empresa deixasse de existir, o que a sociedade perderia? Essa é uma das frases mais fortes assim, que teve sobre negócio, sobre propósito para o negócio. Caramba, é uma coisa que você já olha para o lado e começa a pensar, né? Se a minha empresa deixar de existir hoje, vamos supor que agora eu estou falando com uma galera que já tem, ou para onde você trabalha, pensa nisso. Não ia mudar nada? Se a resposta é não ia mudar nada, ou, puxa, ia até ser bom para a sociedade. Caracas, hein? Pensa bem. E analisa que bem que você quer fazer para a sociedade. Porque propósito para as empresas está sempre relacionado a contribuir, a ajudar alguém a alguma coisa. Você veio para esse mundo aqui ajudar quem? A fazer o quê? A construir o quê? Tinha uma outra coisa muito importante que eu vi em 200 mil cursos de empreendedorismo, que era assim, ó. Eu tenho uma dor. Eu identifico, a gente fala muito de dor, marketing digital, bom, vocês devem ouvir muito isso. Para marketing digital ou para vendas, dor do cliente. Tenho uma dor. Descobrir algo que resolve a dor gera uma oportunidade.
e essa oportunidade vira um negócio, certo? Mais ou menos. Mais ou menos na minha linha de pensar. Porque se é algo para que eu tenha prazer de ir trabalhar todos os dias, se é algo que eu nem sinto que estou trabalhando, mas muitas vezes estou trabalhando e não vai ser fácil todos os dias, mas tenho mais sentido. Se é algo que eu quero que as pessoas realmente estejam com prazer trabalhando junto comigo, como parceiros ou colaboradores, se eu quero que os meus clientes tenham experiências sensacionais, uau e tudo mais, será que apenas essas duas combinações formam uma empresa com propósito? Não, não formam. Elas podem até formar, por acaso aí da jornada do destino. Mas quando eu estou conectado com a minha essência, quando eu entendo por que eu vim para cá, com o que eu amo fazer, quais as minhas paixões, aí sim, dor, resolva a dor, negócio com propósito. Então, essa pergunta, se a sua empresa deixar de existir hoje, o que a sociedade vai perder, talvez seja uma das mais importantes quando você conseguir entender qual é a resposta. E eu vou te falar a minha, para te dar um exemplo. A minha é ajudar as pessoas, as empresas principalmente, né, a encontrarem o seu propósito. Sabe para quê? Para poder entender as coisas bonitas que tem lá dentro e conseguir externalizar. Comunicar as belezas existentes. E se a minha empresa deixar de existir um dia, que chama Ilumina, eu sinto que vai faltar um pouquinho de brilho nas pessoas. Vai faltar talvez uma alegria de viver. Vai faltar mais humanidade para as gestões, para os líderes, porque propósito, gente, é humanizar a empresa. Concorda? Se eu estou falando qual é a falta que a sua empresa vai fazer na sociedade, relacionado a quem? A sociedade. Quem são a sociedade? Somos nós, seres humanos. E aí, naturalmente, vai vir, sabe o que? Uma gestão mais humanizada, um olhar mais sistêmico, vai ter mais escuta, mais roda, do que um cara falando e outros obedecendo. E se não obedecer, tá fora. E se obedecer, sai correndo, cumprir meta, ganha. Se não, tá fora. Eu sou contra a meta, eu acho meta sensacional. Meta faz a gente andar por um caminho, mas não dá para ser só ela. Tem que olhar as coisas que existem ao lado também. E dá para se chegar numa meta no coletivo, certo? É o que eu acredito. É o que eu ajudo os empresários também na jornada do Ilumina. Mas o mais importante, e eu vou dizer por que a Disney tem uma clareza de propósito, que é levar felicidade às pessoas. Levar felicidade às pessoas, sabe o que ajuda a Disney? A ser uma das maiores empresas do mundo, de maior faturamento e lucratividade do mundo. Propósito. Harley Davidson, propósito, liberdade para as pessoas. A Apple, questionar o status quo. Nada mais é do que simplesmente questionar. Não falei do livro do Simon Sinek? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê na tua vida, na tua empresa, num próximo negócio que você for fazer, numa parceria que você vai ter. Se questione por quê. Ou você contrata pelo currículo e manda embora pelo comportamento. E aí você fica fazendo a mesma coisa? Cara, se questiona por quê. Se questiona por que você faz as mesmas coisas do mesmo jeito e quer resultados diferentes. É muito engraçado, né? A Apple, a Disney, a Harley, o Nubank,
a Luz da Vida, o Ilumina, Starbucks. Tantas empresas têm clareza de propósito. E aí sabe o que essas empresas se tornam? Aí está o grande segredo do propósito para as empresas, eu vou falar agora. Elas se tornam únicas. Elas se tornam de vanguarda. Elas viram referência. Ou você quer ficar sempre em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, olhando para a primeira? Por que será que ela é primeira? Porque ela não faz igual às outras. Você pode ter certeza absoluta disso. E quando você é único ou única como empresa, sabe o que acontece com você? Fica fácil direcionar a comunicação. Fica fácil a Disney comprar a Pixar. E aí que filme que eles fazem? Filmes de terror? Filmes de suspense? Filmes de drama? Filmes que levam felicidade para as pessoas. Olha o propósito aí ajudando o direcionamento de uma compra e de um direcionamento milionário ou bilionário, sei lá quanto vale a Pixar hoje. A Disney Channel, tem um canal que passa o quê? Que leva o quê? Você acha que é mais fácil direcionar a comunicação da Harley? Filmes de liberdade. A Jeep agora na TV o tempo todo. Levando o quê? Aventura para as pessoas? O Pedro fala assim, né? Ele fala assim, isso não é um SUV, isso é Jeep. Molequinho de 6 anos, influenciado pela aventura do Jeep. Ele fala, pai, você não vai comprar um Jeep? Fala, ainda não dá. Eu tenho vontade de comprar carro elétrico, porque eu tenho uma coisa com o meio ambiente também muito forte. Eu vou passar para vocês agora alguns dados da revista que saiu, a revista Exame, que saiu em maio desse ano, uma matéria de capa. Eu vou mostrar a capa agora para vocês e vou mostrar alguns números sensacionais sobre propósito e sobre grana para as empresas e a potência de direcionamento que propósito ajuda o teu negócio. Tá bom? Na sequência eu volto para fazer mais algumas perguntas importantes e fundamentais para ajudar você na construção, na clareza, na identificação do seu propósito, e vou fechar com uma indicação de um livro que é a Base do Ilumina. Eu coloco muitas outras coisas, mas a Base do Ilumina, eu construindo a Base do Ilumina me deparei com um livro maravilhoso que o meu mentor me ajudou que me indicou esse livro, que eu vou deixar para vocês aqui no finalzinho, tá bom? Então, vamos aos números da revista Exame de maio desse ano de 2019. Bora lá! Olha só, a comparação entre empresas identificadas com e sem um propósito claro. 3 vezes maior é a disposição dos funcionários em permanecer na empresa. 1,7 vezes maior é o nível de satisfação dos funcionários com o próprio trabalho. E ó, é uma pesquisa, essa foi realizada em 2017, mas em 42 países, com uma grande consultoria internacional. E foi feita com funcionários, acionistas e consumidores. 10 vezes superior ao retorno financeiro para os acionistas. Tá vendo? Estamos falando de grana. 10 vezes superior. Uma empresa tem clareza de propósito, torna isso viável e palpável financeiramente. 120% maior é o desempenho de marcas que se associam ao bem-estar social. Eu vou falar mais uma só. Olha que interessante. 72% dos consumidores recomendariam uma empresa com propósito em seus círculos sociais. Mas eu vou trazer mais uma que é muito forte também. 89% dos consumidores acreditam que empresas com propósito entregam produtos melhores. Caramba, não é óbvio? Se eu amo o que eu faço,
se eu acredito demais, se as pessoas que estão na minha equipe acreditam muito. É uma analogia interessante como de construir uma parede. Se eu te chamar, você me ajuda a construir uma parede? Você fala, Diogão, tá sol pra caramba. Mas sabe o que é? A gente vai construir uma parede para um prédio que vai levar a gente para Marte. Sei lá, se você gostar disso. Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Tem que fazer mais sentido a construção, a colocação desse tijolo. E aí esse pedreiro que somos nós da vida empreendedora, faz sentido eu colocar mais um tijolinho nessa parede com a minha empresa que faz sentido? Ou é mais uma parede? Entende? É isso que você pode construir a partir de agora. Pode e deve. E vai ser bom para todo mundo. É um trabalho social. Porque se imagina um empreendedor com 1000 colaboradores, fomentando uma empresa com propósito, mais humana, mais verdadeira, mais horizontal, fazendo os colaboradores entenderem o que é sentimento, fazendo trabalhos sociais que sejam alinhados com o propósito do seu negócio. A gente vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza disso. Eu acredito muito nisso. Muito. E nesse livro aqui, o Simon Sinek traz um gráfico muito simples que você já deve ter visto. Ele explica que a maioria das empresas sabem o que fazem, algumas como fazem e quase nenhuma por que fazem. Que é isso aqui, ó. Por quê, como e o quê. Então, a partir de agora, você vai identificar o porquê a sua empresa existe. Para que ela existe? Então, vamos lembrando. A Disney, levar felicidade para as pessoas. Esse é o porquê. Depois eu defino como eu faço isso. Ah, com um parque em Orlando, que eu nem citei o parque de Orlando. Com um canal na televisão. Com a Pixar, com produtora. E depois, o que eu faço? Qual é o produto final que eu levo para essas pessoas? Dentro do parque eu tenho os brinquedos, eu tenho uma série de outras coisas lá. Então, gente, por quê? Como? Às vezes é uma metodologia. Então, para que eu faço o que eu faço? Para tornar o belo visível. Como? Criei a metodologia do Ilumina. O que? Eu tenho o Percurso Ilumina, que é mentoria, tenho formações online, tenho inúmeros outros produtos como workshop, palestras, que eu consigo deixar. Só que muitas vezes a gente abre uma empresa, o que você faz? Todo mundo sabe responder. Agora, como você faz? Algumas sabem responder. Agora, por que você faz? O cara fala, o quê? Não, falei o quê? É por quê? Pra quê? Ah, mano, eu faço para ganhar dinheiro. Aí eu vou voltar lá no respirar. Para ganhar dinheiro é o mínimo que a gente vive, que uma empresa tem que fazer. É ganhar dinheiro. Senão ela fecha e ela para de respirar. Beleza? Feito. Agora, eu vou trazer para vocês e vou colocar aqui na tela algumas perguntas para ajudar vocês a encontrarem o propósito da empresa de vocês. Então vamos lá. Qual a importância do seu negócio para as pessoas? Qual a solução principal que deseja oferecer a seus clientes? Por que o seu negócio faz a diferença na vida desses clientes? Mais uma. Por que ele é diferente da concorrência? Quais são os maiores problemas do mundo que a sua empresa poderia ajudar a solucionar? E aí você responde, para que a sua empresa existe? E aí eu vou fazer uma sugestão para vocês, tá?
junto com aquela pergunta, se sua empresa acabasse hoje, o que a sociedade perderia? Conectando aquelas perguntas do início, mais voltadas para si, conectando essas respostas, se você tem clareza do porquê da sua empresa ou começa a ter a partir de agora, você vai escrever assim: eu ajudo, ou a minha empresa, o nome da minha empresa, ou nós da Ilumina nascemos para, ou vivemos para, ou acreditamos em, certo? E depois você continua construindo. Ajudar a um público, então ajudar aos empresários a direcionar o seu negócio com mais sentido, tornando o belo visível. E o livro que eu vou indicar para vocês, eu acho que ficou claro essa parte? Então, nós nascemos para ajudar alguém a resolver alguma coisa, alguma dor que ele tenha, desta forma. Uma outra coisa que eu não falaria, vou dar de bônus também. Puxa, tem muita gente que confunde propósito, missão, depois a visão e os valores. Eu vou exemplificar para vocês aqui. Exemplificar não, eu vou definir para vocês que está muito simples a partir de agora. Eu tenho certeza que vai ficar muito simples para vocês entenderem. Propósito, por quê? Missão, o quê? Visão, para onde? Cultura organizacional, que são os valores, certo? Coisas, valores que eu tenho dentro de mim, 5, 6 valores muito importantes. Entenderam? Propósito, inspira, direciona. Missão, trago para a terra, palpável, o que eu faço, certo? Visão, para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir daqui 1, 2, 5 anos. Visão eu posso mudar. Valores, quais são os meus valores fundamentais e importantes que vão compor a cultura organizacional da minha empresa. Beleza? E a indicação de livro, do último livro, que é a base do Ilumina que eu falei para vocês, é esse aqui, do Joy Raymond, porque ele engaja colaboradores, constrói marcas fortes e empresas poderosas. Ele tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Bright House, é uma consultoria, e essa Bright House, ela fez reconexões de propósito, porque ele traz no livro que muitas empresas, depois de uma jornada, elas têm ruptura de propósito. Então eu nasci com uma clareza, com sentido, e depois da jornada eu acabo perdendo essa essência. E aí eu acabo vivendo para pagar conta e pagar salário. E aí fico preocupado só com o número de share, que é de lembrança de marca, de faturamento, e eu não estou olhando para a minha essência novamente. E aí ele vem e ajuda com uma equipe dele olhar, sabe o quê? Investigar a história da empresa. E ele fala uma frase que eu levo para a vida, que os frutos, e eu quero fechar com ela. Olha para você, olha para o seu negócio. Os frutos estão nas raízes. A beleza do seu negócio está dentro de você, está dentro do seu projeto. As belezas estão aí, os diferenciais estão aí. Basta respirar, ficar um pouco mais em silêncio, ouvir você. Pede ajuda para pessoas que amam vocês, que consigam olhar o negócio de vocês com muito amor, que está um monte de coisa diferente lá. Sabe uma coisa, se você já tem uma caminhada, ouve os seus clientes que amam vocês e pergunta assim: por que você gosta tanto dessa empresa? O que a gente faz de diferente, que nem a gente sabe? Vocês vão descobrir coisas incríveis.
e vocês tenham a oportunidade de comunicar. Porque é um desafio muito grande depois da jornada da busca do propósito, até do encontrar esse tal de propósito na empresa, é comunicar as belezas que existem aí dentro. E aí tem uma sugestão do Marcelo Caetano, que é um dos caras de venda muito feras, que eu acabei de vivenciar um seminário de vendas com ele, com o Raul Candeloro, o Thiago Concer. E ele trouxe exatamente isso. Olha que interessante, que vai ficar de mais um bônus aí de presente para vocês. Reúna verdadeiramente pessoas de locais diferentes da sua empresa, se ela for uma empresa média ou pequena. Se for você sozinho, reúna pessoas que amem você de verdade, amigos, e juntos se questionem quais são as belezas que existem aqui. Como a gente pode mostrar as nossas diferenças, os nossos diferenciais. E sabe o que acontece? Muitas vezes vocês não estão percebendo os diferenciais de vocês. E a conexão com esse DNA, com essa empresa única, é porque tem diferenciais únicos. Nós, seres humanos, não somos únicos, independentes, foram gênios, totalmente independentes, interdependentes, mas únicos, é isso que eu quero dizer. Nós não somos únicos? Se somos únicos, formamos empresas também únicas. O que acontece no meio do caminho é que a gente acaba começando a fazer as coisas igual ao outro que deu certo. Mas deu certo porque o outro tem a vida dele, tem as coisas dele. Percebam o bem que vocês fazem para as pessoas e não num produto, mas além. O que o teu produto realmente leva de valor para essas pessoas. Comunique isso. Feito! Obrigado por assistir até agora. Rodolfo Figueiredo, obrigado pelo convite. Sempre que você quiser, com o maior prazer, estarei aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada, do que eu acredito, do que eu amo. Se você gostou, Diogo Tadei nas redes sociais, começando a falar um pouquinho mais. Entra nos stories, pergunta algumas coisas lá. Vamos movimentar, vamos junto nessa corrente do propósito. Porque nessa corrente do propósito não tem concorrência. Ela tem identidade. E eu sigo um caminho, muitas vezes, do Oceano Azul, que um dia eu trago para vocês a estratégia do Oceano Azul. Beleza? Grande abraço! Uou, caramba! Eu falo pra vocês que o Diogo ilumina. Eu não falei que o Diogo ilumina, que ele ia entregar esse conteúdo pra gente, como que constrói um propósito, como fortalece. E isso é muito relevante, porque quando você tem isso imbuído em você, cara, quando isso está enraizado em você, e mesmo que não esteja tão forte agora, porque talvez você acabou de descobrir o teu propósito, né? Você, com essa informação, com esse pensamento e com esse aprendizado, você consegue inovar, você consegue destravar aí a tua criatividade, né? Toda a tua mente, como o Vitor trouxe pra gente. Você consegue encantar o teu cliente, como a Gi trouxe, né? Com as experiências de encantar, engajar e trazer o seu cliente ao vivo ali para você. O teu propósito vai te proporcionar isso. Teu propósito, com certeza absoluta, vai fazer com que você venda melhor, com que você venda mais. E, como o Gui disse pra gente, né, falando sobre comunicação, é um dos grandes segredos de pessoas de sucesso. Você precisa ter isso muito forte em você para que você tenha sucesso. Mas, Rodolfo, olha o que você acabou de dizer, escuta. Você precisa ter isso para que você tenha sucesso? Cara, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que se você ainda não tem o teu propósito tão forte, você pode ter sucesso. Com certeza você vai ter sucesso. E por você já estar aqui, você já é uma pessoa de sucesso, que está na frente de uma galera tanto aí que não está nem aí, que não quer e não se preocupa, né? Em assistir conteúdo, em aprender e em fazer com que a coisa mude na vida deles. E você não, você é diferente. Você está aqui comigo
e com os meus convidados participando da Semana Sem Mistério. Isso é muito importante e isso fez a diferença na minha vida, ok? Por isso que eu falo que sem isso você não tem um sucesso. Mas o sucesso ele vai vir. E quando você tiver sucesso, você tem propósito. Quando você tem propósito, tem sucesso. Mas quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Né? O que importa é que você faça o que precisa ser feito. Que você faça acontecer com as condições que você tem hoje. E isso é muito importante. Beleza, pessoal? Bom, então, se programa. Já nós vamos ter a última live da Semana Sem Mistérios, às 15 horas com o Paulo Yossimi. Se organiza, se você quiser receber mais esse conteúdo com a gente aí às 15 horas. Como você já sabe, você tem disponível o treinamento Liderança Sem Mistérios lá no rodolfofigueiredo.com.br/liderança sem mistérios. Esse treinamento te ensina, sem mistério e sem frescura, como desenvolver e desempenhar competências de liderança, comunicação, o que o Gui trouxe, ele fortalece muito, planejamento estratégico, reunião eficaz, né? Você já viu reunião para marcar reunião? Meu Deus do céu, isso me dá... chega a arrepiar, porque nós temos que ter estratégia, nós temos que ter propósito. Tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer, tem que ter propósito. Por que eu vou fazer isso? Quer ver um propósito? Por que você almoça? Por que você janta? Com qual propósito? Porque o seu corpo precisa de energia. Tudo bem que comer é bom pra caramba, na verdade, tá aí entre uma das melhores coisas que a gente tem. Comer. Mas às vezes você não vai comer tudo que você gosta toda hora, não vai ter. Você vai comer o que tem, mas é energia. Então você vai suprir aquele propósito. Então o propósito, ele está nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais simples do nosso dia. E a gente precisa olhar para isso, olhar para ele com esse olhar e entender e identificar isso, ok? Bom, segue forte, segue firme no teu propósito, vamos nessa, tá acabando, eu sei, é uma pena, eu também estou muito triste porque tá acabando a Semana Sem Mistério. Foi um prazer para mim, está sendo um prazer até aqui, eu tenho vivido meu propósito. Diogo, obrigado pelo conteúdo fantástico que você entregou aqui, com certeza iluminou os nossos caminhos e me fez perceber que é realmente isso que eu vim para fazer. Valeu demais, cara. Segue lá o Diogo, segue a rede também da Ilumina, conteúdo fantástico, tem bastante treinamentos relevantes também, conteúdo fera. Valeu, Diogo, obrigado. Vamos nessa, pessoal. Tamo junto e até às 3, hein? Forte abraço.